Oi, tudo bom? Eu sou a Ana, a gente está no dia 36 de leitura dos retroativos e eu vou ler Levítico 17, 18 e 19. Então vamos lá. A proibição de comer sangue. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como ofertas de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para suas gerações. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida, por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Todo aquele que natural da terra ou estrangeiro comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Mas se não lavar suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Agora, Levítico 18. As relações sexuais ilícitas. Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parente próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, ela é parente próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, são parentes próximos, é perversidade.
Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue aos seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com um homem com quem se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, a depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro reside entre vocês, farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim precederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, diversas leis. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte, o que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que estiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas tenham o seu Deus. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor a entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las.
No quarto ano, todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No quinto ano, porém, poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes do corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha tornando uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de peso honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. E eu sou o Leonardo. E estou miando muito, 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 muito. Porque a porta está fechada e eu quero sair e a minha mãe não para de ler essa Bíblia. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E obrigado pelo carinho.